cacete. É ruim, né? O que eu falei, não? E fazendo isso... Oi, gente, tudo bem? Nós vamos começar a aula 3 do curso do Refúgio. E essa aula chama a Subversão do Nazareno. Eu gostaria de começar dizendo que Jesus era filho da tradição judaica. E daí que é importante que a gente possa estudar como é que se dão os processos dessa religião e especialmente os processos de distorção que fizeram com que Jesus, fosse quem fosse, atuasse do jeito que atuou, falasse as coisas que disse lá naqueles dias, tá bom? A primeira coisa que eu quero que você saiba, e que é muito importante, é que há uma religião antes do cativeiro da Babilônia e uma religião completamente diferente que surge após a tragédia e os traumas do cativeiro da Babilônia. No século VI a.C., a religião de Israel era uma e que se torna completamente diferente depois. E a partir daí que eu gostaria que nós pensássemos, porque o rei, naquele tempo, trabalhava com dois braços religiosos, o profeta e o sacerdote. E aí que é muito importante que a gente possa entender que esses dois personagens, o profeta e o sacerdote, eles eram representantes também de dois braços do culto judaico, que era o oráculo e o rito. Olha só, o oráculo é o personagem que ouve o que a divindade tem a dizer. E assim nas diversas formas de religião também da época. Era aquela pessoa para quem Deus dizia as coisas. E essa pessoa se tornava então uma espécie de porta-voz daquilo que Deus tinha dito. Já o rito é o sujeito que opera o ritual em resposta ao que foi dito para o oráculo. Então vejam só, o oráculo em Israel é chamado de profeta. É por meio dele que vem a voz de Deus. Já o rito está na figura do sacerdote, que é esse sujeito que opera o ritual para dar uma resposta à divindade. Naquele tempo existia uma série de profetas, não necessariamente apenas os profetas como a gente entende nos dias de hoje. E é importante salientar que profeta não é um adivinhador. O profeta é uma pessoa que, diante da compreensão que tem recebido da vida, de tudo à sua volta, e que considera se tratar também de uma observação dada a ele por Deus, faz suas observações em relação aos processos da sociedade. Havia três tipos de profeta: o profeta cultico, o profeta carismático e o profeta crítico. Exemplos de profeta culticos: Isaías, Jeremias e Natã. Tanto o sacerdote quanto o profeta cultico são funcionários do rei, do Estado, são funcionários públicos. E eles trabalham para o rei e eles são um grupo de profetas, mas não são os únicos. Os carismáticos talvez sejam os profetas mais conhecidos. Alguns exemplos de profetas carismáticos são Elias e Eliseu. Eles são aqueles profetas do campo, os profetas que vivem em grupos. Eles entendem que o poder de Deus e a divindade os toma, de modo que então eles são, entre aspas, mágicos no que tange à operação das maravilhas. Eles são cheios de poder. É uma tradição muito importante também no Novo Testamento, recuperada por Jesus. E o último grupo de profetas são os profetas críticos. Eles exercem uma atividade política, eles têm uma sensibilidade social, eles são contra o estado de opressão da população. Exemplo de profetas críticos: Amós, Miqueias. Eles são os ativistas políticos de 2700 anos atrás. Veja só, enquanto os profetas culticos trabalham para o rei, são filhos do sistema monárquico, o profeta crítico trabalha contra o rei. Ele é filho da circunstância histórica.
E já o profeta carismático vive na periferia, no campo, na marginalidade, vive da operação de maravilhas, é livre e ele vai agir quase sempre junto do povo. Os sacerdotes, eles passam a exercer um papel completamente diferente depois do exílio babilônico. É quando eles, de certa forma, dão um golpe com o sumiço do rei Zorobabel e eles tomam o poder com autorização dos persas. E aí, no poder, os sacerdotes mudam radicalmente o sistema religioso de Israel. E olha só, a primeira coisa que eles fazem é acabar com a profecia. No livro de Malaquias 2, 7, Malaquias é um livro escrito pelos sacerdotes no finalzinho do século 6. E diz que para buscar sabedoria, você deve buscar o sacerdote, porque agora o sacerdote é o verdadeiro mensageiro de Yahvé. Até então, os profetas eram os mensageiros, o oráculo. Mas os sacerdotes assumem, então, a integralidade do sistema religioso. Eles passam a ser oráculo e rito. E os profetas reclamaram. Por isso, o texto de Zacarias 13, que é uma ordem sacerdotal para descer os profetas. Em outras palavras, é a ordem do poder religioso para matar todos os profetas. Se você começa a ler alguns textos produzidos nesse tempo, existem alguns textos em que a profecia passa a ser discriminada e marginalizada. Para vocês terem uma ideia, antes da tomada do poder pelos sacerdotes, havia profetas e profetisas, sacerdotes e sacerdotisas. Mas depois que os sacerdotes assumem o poder, eles perseguem os profetas e eles acabam com a possibilidade das mulheres para assumir o serviço religioso. Uma das primeiras coisas que os sacerdotes vão instituir é a noção de que todo culto agrário e que todo camponês e camponesa são pecadores. Alguns historiadores vão dizer que o texto de Gênesis 2, que é aquela confusão entre a oferenda de Caim e Abel, é escrito nesse tempo. Eu gostaria de ler com você o texto de Zacarias, capítulo 13, especialmente o versículo de número 2. Olha só o que diz o texto. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eu eliminarei da terra a idolatria, de modo que até o nome dos ídolos será esquecido. Eu removerei da terra os falsos profetas e o espírito de impureza. Se alguém continuar a profetizar, seu próprio pai e sua própria mãe lhe dirão, você deve morrer, pois profetizou mentiras em nome do Senhor. E enquanto ele estiver profetizando, seu pai e sua mãe o matarão. Naquele dia as pessoas terão vergonha de dizer que têm o dom de profetizar. Ninguém vestirá roupa de profetas para enganar outros. E com esse texto a gente pode notar que eles estão incentivando o assassinato dos profetas, inclusive pelos pais e mães, quanto mais por aqueles que se intitulam zelosos da lei de Israel. Eles criam uma religião que gravita em torno do templo e que fica presa na cidade de Jerusalém. De modo que agora a proposta, aliás, o mandamento, é que todo camponês e campesinas possam ir até Jerusalém para prestar culto, porque o culto agrário já não vale mais. E eles não têm mais a representatividade dos profetas que surgiam nas próprias comunidades. Agora o culto é representado pelos sacerdotes dentro do templo. E para que possa existir o culto, é preciso um monte de fatores para que você possa então pedir perdão pelos seus pecados, adorar a Deus, levar os bichinhos para serem sacrificados, fazer a viagem até o lugar, levar toda a sua família para lá. Olha só, o processo que era simples se torna um processo muito pesado, arbitrário e caro. Desde então surge um hiato dos profetas em Israel.
É como se Deus estivesse em silêncio. Mas aí nós conhecemos a história de um homem chamado João, que vivia próximo do Rio Jordão, e ele é chamado de profeta. E esse homem que está ressuscitando o ministério profético tem algumas peculiaridades que eu gostaria de tratar com você no próximo bloco. Bora lá? O texto de início do ministério de Jesus é Lucas capítulo 3, quando ele vai anunciar que a palavra de Deus deixa de ir aos sacerdotes no templo e a palavra de Deus vai até João Batista, filho de Zacarias, que pregava no deserto. João Batista, por ser filho de sacerdote, também poderia ser sacerdote caso ele também tivesse a linhagem de Arão. Seu pai não tem, mas a sua mãe tem. Isso está explicitado no capítulo 1 de Lucas, versículo 5, quando diz que a mãe de João, Isabel, pertencia à linhagem sacerdotal de Arão. O que Lucas está fazendo é uma denúncia ao processo de corrupção do templo, em que os seus sacerdotes são pessoas compradas pelo Império Romano. E aí, eu gostaria que nós pensássemos juntos algumas particularidades entre João Batista e os sacerdotes. Olha só que curioso, os sacerdotes usavam roupas brancas que os designava como sacerdotes. Quando você chegava no templo e via os caras de branco, opa, tem um sacerdote ali. Então você chamava ele para que ele pudesse te ajudar nos processos de sacrifício do bichinho que você tinha levado. O sumo sacerdote usava roupas ainda mais especiais, são chamadas vestes talares. E nós sabemos que João Batista no deserto também usava roupas extravagantes, com pele de animais. Os sumos sacerdotes tinham uma dieta específica, os sacerdotes também. E eles eram pessoas que se alimentavam com uma dieta muito especial e deixavam de comer alguns tipos de comida. Nós também sabemos que João Batista é conhecido como aquele que come gafanhotos. Os sacerdotes se diziam porta-vozes de Deus, especialmente o sumo sacerdote. Ele era o único responsável entre o povo para estar no Santo dos Santos. O Lucas vai dizer que João Batista recebe a voz de Deus e ele é aquele a quem Isaías havia dito, voz que clama no deserto. É muito curioso, porque Jesus, ele se submete ao movimento de João Batista. Com um monte de movimentos que existiam naquele tempo, os sacerdotes no templo, o movimento dos zelotas, que eram combatentes, os movimentos dos saduceus mais próximos de Herodes, o movimento dos fariseus, que eram os mestres da lei, havia muitos escribas entre eles. Havia também uma porção de candidatos a Messias naquele tempo. E aí nós vemos que Jesus de Nazaré, entre tantos, procura a figura de João Batista. João Batista é aquele que estava anunciando o reino de Deus, aquele que vivia no deserto, aquele que estava marginalizado. É este a quem Jesus decide participar do rito de João, que é o rito do batismo para arrependimento e remissão de pecados. E é muito curioso que Jesus se sujeita a esse rito e passa então a ser um dos discípulos de João. Mas é quando João diz que Jesus é maior do que ele não era digno de desatar as correias das sandálias. De modo que então Jesus passa a anunciar o reino de Deus. Ele passa a procurar os seus discípulos. E esse anúncio do reino de Deus é uma proposta antimessiânica, porque o Messias viria para salvar Israel e para tirar Israel das mãos de Roma e fazer com que o povo, então, fosse um povo exclusivamente santo. Mas não é o que acontece com Jesus.
Jesus cura o servo do centurião, ou seja, ele cura o servo de alguém que trabalha para Roma. Ele é o anti-Messias porque ele também toca nas pessoas gentias. Ele vai na contramão dessa lógica de messianismo militar e salvador. A proposta de Jesus é chamada por ele de o reino de Deus. E o reino de Deus não é mais um caminho para o templo. O reino de Deus é um caminho de vida. A proposta de Jesus não é para que as pessoas fossem reintegradas ao templo, ou que a religião judaica fosse restaurada. A proposta de Jesus é de subverter essas ideias, no sentido de que uma religiosidade divorciada daquilo que ele vai chamar de evangelho, de boa nova, não faz mais sentido algum. É apenas rituais sem nexo. A proposta de Jesus é que o evangelho seja um caminho de vida, um modo com o qual as pessoas possam discernir que Deus está com elas na vida e não no culto. Está com elas para a vida e não para o culto. De modo que Jesus passa a anunciar esse caminho de vida. E esse caminho de vida, chamada por nós de o Evangelho ou o Reino de Deus, não é um caminho religioso. Se fosse um caminho religioso, Jesus não seria crucificado. Como a proposta era completamente subversiva aos processos da religião, é que ele foi sentenciado por dois poderes paralelos, ele foi assassinado então pela religião e pelo Estado. A proposta de Jesus não é um new judaísmo, nem um messianismo gospel. A proposta de Jesus é de gerar consciência. É por isso que muitos processos religiosos não gostam do evangelho, inclusive o cristianismo. Ou, para ser sincero, talvez o cristianismo seja o que menos gosta da ideia do evangelho. Porque o evangelho é libertador das mentes e dos corações. O evangelho entende que Deus é pássaro. As religiões é que inventaram a gaiola. O evangelho entende que Deus já não tem um lugar de culto. Deus quer ser adorado no modo com o qual vivemos. Já não é mais no templo ou no Monte Gerazim, é em espírito e em verdade. A religião quer propor uma série de coisas que você deve fazer para ser salvo, ou para aplacar a ira de Deus. O ministério que começa com João Batista e passa para Jesus e chega até os seus discípulos é muito mais simples. Para João Batista você não precisava viajar levando um cordeiro ou comprando um cordeiro caro à beira do templo e participando de todo o processo ritualístico que foi dominado pela corrupção do templo quando os sacerdotes tomaram o poder. Para João bastava que você se arrependesse, e o sinal de arrependimento era você ser mergulhado em água. Para Jesus, isso é ainda mais simples. Ele diz que se de todo o coração você crer, de todo o coração você será observado por Deus. Veja só, o movimento de Jesus é a simplificação do processo religioso, de tal modo que ele se dissipa, ele se transforma em algo completamente simples, chamado Evangelho. Você não precisa pagar nada, você não precisa fazer muita coisa. Em se tratando de rito e oferendas, o que você precisa é doar o seu coração e sua vida em amor. Jesus não foi o fundador do cristianismo. Quem fez isso foi Constantino, no ano 300 e pouquinho da era cristã. O que Jesus fez não foi um processo religioso, foi um movimento de vida. E os seus discípulos não anunciavam um novo processo religioso. Eles eram conhecidos como gente do caminho, que não eram pessoas preocupadas em guiar você para uma instituição religiosa, mas a provocar em você um jeito de viver, de tal modo que esse viver fosse íntegro, sincero, cheio da ética do Evangelho. E aí, Paulo e a galera dos discípulos de Jesus, eles não eram conhecidos como cristãos, eles eram conhecidos como os do caminho. Eu gosto muito dessa expressão. E o cristianismo, essa expressão cristãos,
vem de modo pejorativo quando algumas pessoas em Antioquia diziam: olha, estes são os discípulos de Cristo, ou seja, eles são os cristãos, são os mini-cristos. Era uma forma pejorativa de caçoar deles, e que o nome pegou, porque afinal de contas eles passaram a ser reconhecidos assim, e com os pais da igreja, e especialmente depois com a trama organizada por Constantino, o cristianismo veio a se tornar uma religião institucionalizada, uma religião imperial, uma religião hierarquizada, indo na contramão da proposta do Evangelho de Jesus e de uma comunidade jesuânica. Gente querida, o Paulo e os do caminho, eles não pregavam uma religião, eles pregavam um caminho de entendimento para a vida. E por isso é muito importante que você leia Lucas e Atos. Lucas e Atos são um livro só, mas eles estão escritos em 2 volumes. O primeiro volume é a história do Senhor da igreja. E o segundo volume, que é Atos, é a história da igreja do Senhor. No primeiro volume, Lucas, a gente lê o que Jesus começou a fazer. Já em Atos, a gente lê o que Jesus continua a fazer. Gente boa, Jesus não pode ser identificado totalmente com o judaísmo que o precedeu, mas Jesus também não pode ser identificado totalmente com o cristianismo que o sucedeu. Porque esse cristianismo se distancia do movimento jesuânico, do seguimento de Jesus, se distancia das propostas do reino oferecidas por Jesus. E se distancia especialmente da praxis, do modo de viver com o qual Jesus experimentou a vida e passou por seus discípulos. Nós cremos que quando Jesus fosse elevado aos céus, o Espírito dele desceria sobre todos nós. De modo que então Jesus passaria a viver em nós. E em nós, e através de nós, é que Jesus se manifesta no mundo hoje. De modo que nós também somos responsáveis por anunciar a boa nova, o Evangelho de Jesus. Não é um processo institucionalizado de religião que gravita em torno do templo numa cidade santa ou em dias especiais. O que cabe a nós é uma proposta de vida, de modo que tudo o que nós fizermos seja baseado na premissa do amor, e que Jesus seja a chave hermenêutica de interpretação de tudo à nossa volta, os óculos com o qual a gente enxerga a vida. O cristianismo quer converter você para fazer com que você seja um frequentante da religião cristã num dos seus muitos templos espalhados pelo mundo. O Evangelho não. O Evangelho quer transformar você para que você seja um ente de transformação da humanidade. Que você seja como o sândalo, que até o machado que lhe fere, ele perfuma. Para que você seja esse bom perfume de Cristo na caminhada pela vida, fazendo da vida o culto, fazendo da existência o seu lugar de adoração, fazer do seu corpo um espelho com o qual as pessoas possam discernir e ver Jesus pelo olhar, pelos seus gestos de amor, de favor. Algumas pessoas podem dizer que essa lógica é muito simplificada e que não tem nada a ver com a proposta do cristianismo. E é verdade, não tem nada a ver mesmo com a proposta do cristianismo, porque tem tudo a ver com a proposta do Cristo, do qual o cristianismo usou suas palavras e nomes para criar um movimento que se perverteu, assim como o judaísmo pervertido pelos sacerdotes que gravitavam em torno do templo. Mas sempre haverá profetas e profetisas, gente que vai discernir que Deus lhes fala ao coração, de modo que, então, gerando amor, sejam entes de amar, gente que vai por aí embelezando a vida. O convite para nós, nessa aula, é entendermos que
há 2000 anos de história de cristianismo que foram sendo postos ano a ano, um acima do outro, de modo que tapou a beleza e a simplicidade do Evangelho. O que nós precisamos fazer é cavar nesses 2000 anos de história para ver se a gente descobre algumas coisas a respeito de Jesus. E aí a gente possa criar, então, comunidades jesuânicas, não preocupadas com o que Constantino tinha a dizer, mas completamente preocupadas com os ensinos de Jesus, de modo que aquilo que Jesus tinha a dizer e aquilo que Jesus fez possa fazer sentido em nós. Assim como fez para Paulo, que disse: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, sentimento de serviço, de cuidado. Paulo também disse que era para imitá-lo, porque ele era um bom imitador de Jesus. O desafio para nós nessa aula é que as pessoas possam olhar para nós e perceber Jesus. Elas possam olhar para a gente e nos confundir com Ele. E não fique preocupado, Jesus não vai ter ciúme nem inveja se as pessoas nos confundirem com Ele. Pelo contrário, Ele vai achar o maior barato saber que nós temos sido bons representantes dele na terra.